Fala, turminha, sou professora de português e hoje nós vamos dar continuidade para o assunto que é a formação das palavras. Bora lá? Vamos aqui começar pelos conceitos. Conceituante. Os falantes de uma língua podem criar palavras sempre que houver necessidade de dar nomes para designar novas ideias ou novos objetos. Tá? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente quer criar uma nova palavra para algo, algum termo que ainda não existe, ainda não é reconhecido, nós podemos usar esse processo de formação das palavras. Vamos continuar. Para criar, então, essa nova palavra, podemos utilizar como base elementos já existentes na língua, adotar um termo de origem estrangeira ou alterar o significado de uma palavra que já existe, tá? Há na nossa língua muitos processos de formação de palavra. Vou voltar aqui. Os mais comuns são derivação e composição. Portanto, turminha, na aula de hoje eu vou focar e vou iniciar com a composição e na próxima aula eu vou dividir, porque o processo de derivação é um pouco mais extenso. Beleza? Para iniciarmos, as palavras ela pode ser primitiva e derivadas. Uma das formas de classificar as palavras é levando em conta a sua formação. Tá? Então, nesse caso, as palavras podem ser primitivas. Quando que são palavras primitivas? Quando não se formam de nenhuma outra e servem de ponto de partida para formar outras palavras. Eis aqui uns exemplos. Carro e laranja. Tá? Então, a partir dessa palavra aqui primitiva, desse radical, eu vou criar novas palavras. Continuando, derivadas são formadas a partir de uma palavra considerada primitiva, carroça e laranjada. Notem o seguinte, turminha, carroça veio da palavra carro. Então, eu derivei, eu criei uma nova palavra a partir do carro, da palavra carro, que é uma palavra primitiva. Continuando, ela pode ser também simples, e as palavras simples são primitivas ou derivadas também, tá? Não vem ao caso, que possuem apenas um radical na sua formação. Carrinho. Então, a palavra carrinho pode ser simples e derivada, tá? O que é uma palavra simples? É que tem apenas um radical. Agora, uma palavra composta quando ela vai possuir dois ou mais radicais na sua formação. Por exemplo, carro forte. O que eu quero que vocês observem? Eu peguei dois radicais, carro e forte. Sozinho, a palavra forte é um adjetivo, carro é um substantivo. Eu juntei essas duas palavras para criar uma nova palavra. Em suma, o estudo de hoje vai nos mostrar esse processo de formação de palavras. Vamos dar início a esse estudo. Assim, nós podemos conhecer de uma forma mais abrangente a nossa língua. Beleza? Tudo certo? Vamos para o próximo. Há na nossa língua muitos processos de formação de palavras, como eu já falei. Os mais comuns vão ser o que nós vamos estudar inicialmente, tá? Que são derivação e a composição. Composição, nosso objeto de estudo da aula de hoje, existem dois, que é a justaposição e a aglutinação. Alguns gramáticos ainda incluem hibridismo, tá? Eu vou incluir também. E também há esse processo aqui, olha, o derivação, que é um processo um pouquinho maior, eu vou deixar para a semana que vem, para uma próxima aula. Bora lá, vamos continuar. É importante saber relembrar a estrutura das palavras para compreender os processos de formação de palavras. Dica aqui que eu vou dar a vocês. Para quem não lembra o que eu já falei com vocês de estrutura das palavras, que foi o nosso estudo até da aula 3 da semana passada, aconselho que retornem, revejam os vídeos, tá? Para entender. Por quê? Vocês só vão conseguir compreender a aula de hoje
se vocês entenderam a aula passada. Beleza? Então, vamos continuar aqui alguns conceitos para relembrar. Radical é importante, é algo primordial, é um elemento básico que contém o significado da palavra. Exemplo, filho. Observem o seguinte aqui, olha, do F até o LH um radical, acredito que não tenhamos dúvida, tá? Prefixo. O prefixo é um acréscimo de elementos antes do radical. Então, eu identificando um radical, se eu colocar um elemento antes, é prefixo, tá? O radical é do F até o H, aqui tem um sufixo também, mas eu só estou destacando o prefixo. Próximo, sufixo. O sufixo ao acréscimo de elementos depois do radical. Então, para iniciarmos, é bom relembrarmos esses três conceitos. Radical é o elemento básico das palavras. Prefixo é o que eu acrescento antes do radical. Sufixo é o que eu coloco depois do radical. Isso é importante. Tudo certo? Então, vamos continuar. Primeiro objeto de estudo de hoje, vamos lá? Processo de formação das palavras, composição. Bom, esse estudo de composição, ele forma palavras com união de dois ou mais radicais. Então, eu posso dizer que a formação das palavras é a composição, porque eu tenho dois ou mais radicais, tá? Primeiro aqui, olha, para vocês entenderem, para quem não conseguiu ainda entender com clareza, composição por justaposição. As palavras, elas são associadas e elas conservam a sua autonomia fonética, elas se juntam e não vai perder, não vou ter perca fonética. Tá? Cada componente conserva seu acento tônico e seus fonemas. Como assim? Observe aqui os exemplos comigo. Vem aqui comigo. Passatempo. É nítido, é fácil identificar os dois radicais, as duas palavras, que a primeira é passa e a segunda, olha, tempo. Então, eu juntei essas duas palavras. O que eu quero que vocês observem? Eu tive aqui alguma perda? Não perdi nada, tá? Então, quando eu junto as duas palavras e eu não as modifico, eu vou dizer que essa composição é por justaposição, tá? Para quem não entendeu ainda, eu coloquei aqui mais um exemplo. Pé de moleque, olha. Vamos focar aqui nessa palavra pé e moleque. São palavras distintas, com significados distintos, diferentes, é isso que eu quero dizer, tá? Mas quando eu juntei essas palavrinhas aqui, olha, eu estou querendo dizer o quê? Que agora estou me referindo ao doce, aquele doce de amendoim, que é o quê? Pé de moleque. Fácil, né? Muito fácil. Vamos continuar. Agora, nós vamos ver aqui a composição por aglutinação, perdão. As palavras, elas se juntam, tá? E o primeiro componente perde alguns elementos. Normalmente é o acento, tá? Vogais e consoantes. Eu tentei resumir aqui para vocês. Então, vamos aqui comigo, vamos voltar. Composição por aglutinação também vão ter dois radicais. Só que dessa vez, quando eu vou juntar esses dois radicais, eu vou perder alguma coisa, eu vou ter alguma perda diferente da que nós acabamos de ver. Então, acompanhe aqui comigo, olha aqui com a titia. Planalto. Planalto é formado da palavra plano com mais alto, tá? O que eu consigo notar aqui no exemplo? Eu tive alguma perda aqui, ó, plano mais alto. Eu tô com o ozinho? Não tô. Então, eu perdi um elemento. Então, qual é o nome desse processo? Composição por aglutinação, tá? Para quem não entendeu, vou ter uma palavra aqui que costuma cair muito em vestibulares. Fidalgo. É a formação da palavra filho de algo. Nítido aqui, bem claro, que eu tive inúmeras perdas, tá? O algo tá nítido, o de aqui, olha, teve uma modificação, e o fi, só fiquei com fi. Então, eu perdi elementos do radical. Quando há essa perda, é a composição por aglutinação.
tá? Recapitulando, composição por justaposição é a composição, podemos dizer, mais justa possível, porque eu não tenho perda dos elementos dos radicais. Porém, na composição por aglutinação, eu já tenho algumas perdas, beleza? Hibridismo, próxima. Quando eu junto radicais diferentes, tá? Podem ser gregos, latinos, que também participam da formação das palavras. Olha aqui o exemplo que eu trouxe alguns aqui para vocês, alguns clássicos, e devagarzinho eu vou trazendo mais para vocês. Vamos aqui, turma. Primeiro aqui, olha, bisavô. Bis é um radical latino, o avô também. O avô, aqui, olha. Então, eu juntei o bis com o avô, eu formei o bisavô. Próximo aqui, para quem não entendeu, eu tenho dois radicais. Então, eu tenho o crono, que é um radical grego, e o metro, que é um radical grego. E vocês conseguem entender que palavra é essa? Cronômetro, isso aí, tá? Então, para formar a palavra cronômetro, eu tive a junção desses dois radicais. Beleza? Então, vamos aqui, olha. Continuando aqui, ó. As palavras formadas por elementos provenientes de línguas diferentes também eu vou chamar de hibridismo, tá? Automóvel. Auto vem do grego, móvel vem do português. O que eu quero dizer? O hibridismo, eu vou pegar palavras estrangeiras, vou juntar com radicais diferentes, isso que é importante, para formar uma nova palavra. Então, eu vou misturando, há uma mistura de radicais, tá? Quando isso acontece, eu vou chamar de hibridismo, tá? Fácil. Eu separei algumas atividades, coloquei na folhinha que vocês já vão ver já, tá? Depois eu vou lançar o gabarito. O que eu vou exigir? Tá? Que vocês relembrem radical, algumas questões da estrutura das palavras que deu para notar que é importante. A matéria de hoje é fácil, é moleza e dá para fazer, olha, tranquilamente, ok? Fiquem com Deus, bom estudo.